Olá, pessoal. Nós vamos falar agora um pouco sobre a fisiologia energética do fígado e da vesícula biliar, tá? Lembrando que tanto o fígado quanto a vesícula biliar pertencem ao movimento ou ao elemento madeira. Então, toda vez que a gente pensar em fígado e vesícula biliar, a gente tem que pensar nesse movimento que é o movimento madeira, que tem as suas características, que são, está ligado ao verde, um movimento de expansão, é um movimento de germinação, a estação é a primavera, madeira você tem como clima o vento, o órgão, o fígado, a víscera, a vesícula biliar, está ligado ao órgão dos sentidos, que é a, a visão. Então, tudo isso a gente tem que estar ligado para poder, quando a gente falar de fígado e vesícula, a gente entender qual é a sua real fisiologia. O fígado tem 14 pontos bilaterais, como ele é um órgão, a natureza dele é ímpar, como eu já falei, o movimento dele é a madeira, acoplado dele é a vesícula biliar. Relação de pontos é uma outra situação que depois a gente fala, mas ponto dele fonte é o F3, o de assentimento é o B18 e o alarme é o fígado 14. O meridiano do fígado começa lá no pé, sobe, vem até o tórax e faz uma ligação com o meridiano da vesícula biliar, e aí ele sobe e chega até o alto da cabeça, pela conexão que ele tem com a vesícula, mas não que o meridiano em si chegue, o canal de energia em si, chegue até a cabeça. Essas características de cheiro, de cor, etc. e tal, nós já vimos, né? E as doenças, as causas mais comuns das doenças do fígado são os fatores patogênicos exteriores, os fatores emocionais, dieta inadequada e perda de sangue. Fatores patogênicos exteriores, por exemplo, o vento, a umidade pode atingir o fígado. Fatores emocionais, o que mais atinge o fígado é a raiva, o ódio, a ira. As dietas com comidas gordurosas e perdas de sangue, excesso de fluxo menstrual, hemorragias ou até mesmo cortes profundos com algum tipo de sangramento. A função do fígado são armazenar sangue, assegurar o fluxo suave do ti, controlar os tendões, ele se abre nas unhas, nos olhos e abriga a alma etérea e pode ser afetado pela raiva, tá? Então, o fígado ele vai regular o volume de sangue do organismo. É ele que vai direcionar o sangue para o organismo para onde a gente precisa de mais chuê, de mais sangue. Então, o que acontece? Quando você tem é, a necessidade de fazer com que o sangue chegue a determinada parte do corpo, quem direciona isso é o fígado. Por exemplo, você vai correr, você precisa de sangue nas pernas, o fígado é que vai direcionar o volume de sangue. Por exemplo, por que o fígado regula a menstruação? Porque ele, junto com o vaso penetrador, com o chão do humor, é que vão nutrir o útero de sangue, principalmente para o fluxo menstrual. Quem nutre mais é o fígado. Se eu tiver uma deficiência de sangue do fígado, a menstruação fica comprometida. E o sangue do fígado vai umedecer os olhos e os tendões. Por isso que ele regula os tendões e os órgãos dos sentidos do fígado são os olhos. Então, quando a gente fala que o fígado assegura o fluxo homogêneo do Ti, significa que é ele quem vai fazer com que o Ti flua em todas as direções através do nosso organismo. E o estado emocional, né, do fígado, quando ele tem um movimento de raiva, de ódio, de ira, ele acaba causando uma estagnação, não só do ti e do chuê, como também das outras emoções. E por isso que as pessoas às vezes falam que a pessoa fica o quê? Cega de raiva. Tá? É, Afeta a digestão, porque uma estagnação do ti do fígado vai levar
a um acometimento do processo digestivo, porque não flui nem o Qi nem o Shui para o estômago, assim como também ele não vai excretar nem secretar, perdão, a bile. E é interessante quando a gente fala de afeta o estado emocional, lembrando que esse estado emocional, caso haja uma obstrução do Qi do fígado, ele pode estagnar as outras emoções. E da mesma maneira que as emoções, como uma frustração, pode levar a uma estagnação do Qi do fígado. A raiva, o ódio, a ira pode levar a uma estagnação do Qi do fígado. Quando a gente fala que o fígado abre assim os olhos, é bom a gente lembrar também que é a maneira como nós vemos o mundo, como nós vemos o outro e como nós nos vemos, como você vê a si mesmo. Então, se essa função emocional estiver obstruída, você pode ter frustração, uma sensação de opressão no tórax, nó na garganta, distensão abdominal, e nas mulheres isso pode gerar o quê? Raiva, irritabilidade, as mamas doloridas e a famosa TPM, que é a tensão pré-menstrual. E com relação ao processo digestivo, o fígado auxilia o baço e o estômago no processo da digestão. Ou seja, ele leva o Qi e o Shui, direciona esse Qi e esse Shui para o estômago e o baço para que o processo digestivo possa acontecer. Caso exista uma estagnação, o que acontece? O estômago vai ter o seu movimento de descer, de fluir para baixo impedido, e isso pode gerar uma regurgitação, arroto, vômito e náusea. E o baço, que tem um movimento para cima, acaba tendo seu movimento para baixo. Isso pode vir em forma de uma diarreia pastosa com restos de alimentos. Se essa estagnação também permanecer, o fluxo da bile pode ficar obstruído e não ser distribuída de forma adequada, e ao invés da vesícula biliar jogar o fluxo para baixo, não joga, ele vem para cima e para fora. Aí você tem gosto amargo na bile, eructação e icterícia. Os olhos e a pele ficam amarelados, um amarelado meio que esverdeado. E ele é responsável, junto com a vesícula biliar, para nutrir os tendões e os músculos. O fígado nutre os músculos e os tendões de sangue, a vesícula de Qi. O sangue do fígado normal, você vai ter o quê? Uma boa flexibilidade e o movimento livre dos tendões. Caso você tenha uma deficiência de sangue do fígado, provavelmente seu paciente vai reclamar de cãibra e de formigamento. E se essa estagnação, essa estase permanecer, você pode ter uma contratura muscular e uma rigidez nos tendões, o que pode gerar uma tendinite, uma inflamação por essa rigidez e por essa falta de sangue para nutrir os tendões. Em relação às unhas, é porque as unhas são consideradas um subproduto ou um prolongamento dos tendões e estão também sob a influência do sangue do fígado. Se esse sangue do fígado for deficiente, as unhas ficam escuras, ficam fracas, quebradiças e ficam deformadas, parecendo que elas estão denteadas. Você passa assim o dedo na tua unha, você vê que elas todas como se estivessem enrugadas. Abrir-se nos olhos porque o sangue do fígado nutre e umedece os olhos, e se esse sangue for deficiente, você poderá ter olhos secos, miopia, olhos arenosos, conjuntivite, visão turva, principalmente à noite, se houver deficiência do sangue do fígado. Essa deficiência de sangue, o sangue tem uma característica mais yin, então, se houver essa deficiência de sangue, o Yin fica diminuído, aparece o calor, que no primeiro momento pode ser um falso calor, e depois até se tornar um calor verdadeiro, e você tem aquela vermelhidão nos olhos, com dor e queimação, como a conjuntivite, né? E o fígado ele tem a função de abrigar essa alma etérea, Han, né, que está ligada à capacidade de planejamento e direção da nossa vida. A falta de rumo na vida e a confusão mental, ou seja, a falta de raciocínio, de capacidade de planejar, seria a alma etérea que está vagando sozinha no espaço. Ou seja, o yin do fígado
né? O sangue do fígado está deficiente e o yang faz com que essa alma fique vagando. E aí a pessoa não tem essa capacidade de raciocinar, fica em confusão mental, é como se ela tivesse um período de alteração cognitiva, uma desorientação. E aí tem uma sensação de medo, muitas das vezes, antes de dormir. Isso é até comum em algumas crianças. A gente acha que o medo está só ligado ao, ao rim? Não, mas tem uma relação mãe e filho que gera isso. A madeira em harmonia, fígado e vesícula, vão garantir a capacidade de coordenação e controle em situações críticas, né? Você não entra em pânico, você não desmaia, você não vai ter crises de raiva. Isso se a gente tem o quê? A harmonia. Agora, se não tem harmonia, tudo isso vai acontecer o quê? Ao contrário. Tá? Então, você pode ter desordem motora, surtos de raiva, desorientação, tudo isso. E é muito, muito afetado pela raiva. O chinês costuma dizer que um ataque de raiva faz muito mais mal ao fígado do que 3 dias de bebedeira. Tá? Então, o mau humor, raiva, intolerância, irritabilidade, tudo que é contrário à paciência, benevolência, resignação, né, vão fazer que venha ferir o elemento madeira, principalmente o que? O fígado e a vesícula, e afeta a musculatura, os tendões, os ligamentos, a alma etérea e afeta a imaginação e a capacidade cognitiva. Então, fígado e emoção têm uma relação mútua. E quando você tem excesso, existem sonhos com raiva, e quando você está equilibrado, você sonha com florestas e montanhas. Está lá no Lin Shu. A vesícula biliar tem 44 pontos bilaterais, é yang, pertence à madeira, está acoplada ao fígado, assim como o fígado está acoplado a ela, a vesícula biliar. Tem por ponto-fonte o VB40, o ponto de assentimento B19 e o ponto de alarme, o vesícula biliar 24. É um dos meridianos mais longos que a gente tem no corpo, se eu não estou enganado, ele só perde para a bexiga. Ele começa na cabeça, lá no VB1, e vai terminar no pé do VB 44. Funções da vesícula é destocar e excretar a bile, né? Ela recebe essa bile do fígado, ela vai armazenar para depois excretar durante a digestão, principalmente para fazer a função de fazer a quebra da gordura. Então, funcionando normalmente, essa excreção da bile auxilia o baço, né, e o estômago nessas funções digestivas. O baço de decompor os alimentos e o estômago de decompor os alimentos e o baço de extrair a essência desses alimentos. Tomada de decisão, então, coragem e iniciativa estão ligadas à vesícula biliar, então, tomar decisão, ter coragem, ter iniciativa para tomar uma decisão é da vesícula biliar. Se houver deficiência de tixo e da vesícula biliar, a pessoa não consegue decidir e perde a coragem. E controlar os tendões, aquilo que nós tínhamos comentado, que enquanto o fígado vai nutrir os tendões de Chouet, ou seja, de sangue, a vesícula leva o quê? Qi para os tendões, para ajudar a ter movimentos adequados, ágeis e coordenados. Tá? A gente encerra essa nossa apresentação por aqui e numa próxima nós nos encontramos.